Feliz aniversário! Estou feliz que todos pudéssemos estar aqui para esta ocasião importante. Como assim? Você não sabe de quem é o aniversário? Que vergonha! Esqueceu que é o padrão ATX. Isso mesmo, a partir deste ano, o ATX tem 30 anos. Assim, suas memórias de como era emocionante comprar uma cerveja ou alugar um carro sem pagar uma taxa de motorista menor de idade estão desaparecendo rapidamente, para serem substituídos pelas dores de um corpo mais velho. Ou não, se o ATX mostrasse algum sinal de desaceleração. Apesar de algumas tentativas ao longo dos anos de substituí-lo com algo mais novo e mais brilhante, o ATX continua firme. Como resultado, as últimas 3 décadas de hardware de PC são praticamente todas intercompatíveis. Você pode colocar uma placa Pentium Socket 5 de 1995 em um gabinete moderno. Sim, aquele com acabamento em madeira na frente, conectando a sua fonte de alimentação Thermaltake de 1200 watts, instalando uma placa gráfica PCI Trio S332, subindo os conectores do painel frontal e apertando o botão e a maldita coisa é garantida ligar e funcionar. Até o recorte de I/O na parte traseira se encaixará perfeitamente, supondo que você ainda tenha a plaquinha, o que não é muito provável neste momento, mas o fato permanece, e o contrário também é verdadeiro. Você pode pegar uma placa nova, colá-la em um gabinete antigo e tudo funcionará. Exceto provavelmente para sua enorme placa gráfica de 13 slots. Há limitações, mas em um mundo tão confuso com padrões redundantes, incompletos ou não existentes, o ATX é uma conquista surpreendente. Então, naturalmente, ele tem suas exceções, como aquelas placas com conectores na parte de trás que apareceram alguns anos atrás. Eles não serão montados em um gabinete de 1995, ou uma de 2005 ou 2015, ou a maioria de 2025. Eles basicamente exigem um chassi especial com recortes especiais, e sem dúvida, isso significa que eles não são ATX. Para ficar claro, o padrão não é incrivelmente completo, e, até onde eu sei, eles nem atualizam as especificações principais desde 2004. Houve várias mudanças importantes no padrão de energia, mas a maior parte da documentação não parece ter sido tocada em mais de 20 anos, e isso é porque simplesmente não há muita. Além da fonte de alimentação, o ATX define apenas o layout físico de uma placa-mãe e como ela é montada em um gabinete. Isso significa furos, a localização dos slots de placas, onde a CPU vai para que não bloqueie placas longas e o tamanho e a forma do recorte de I/O na parte traseira. Todos se encaixam em cerca de 10 páginas. Mesmo assim, essas são partes essenciais da especificação, e uma das coisas que eles dizem é que nada deve sair no fundo de uma placa. Assim, esses conectores traseiros não são compatíveis. E estou curioso para saber o que vai acontecer com isso. Eles vão implementar na especificação ou dar um novo nome? Ou toda a iniciativa apenas se perderá depois de um ano e será esquecida? Será interessante descobrir, mas, de qualquer forma, esse tipo de coisa é raro, tornando uma exceção que prova a regra. É seguro dizer com um alto grau de certeza que o ATX é ATX em literalmente dezenas de milhares de placas-mãe e gabinetes. E isso é notável. Agora, estou ciente da maior parte dessa história. Eu assisti inúmeras placas indo e vindo, e a ideia de que todas elas são totalmente intercompatíveis é fascinante para mim. Mas também meio chatas quando se trata disso, porque é principalmente um padrão mecânico. No conceito, é legal que você possa colocar uma i7 14ª geração em uma gabinete bege Gateway 2000, mas o brilho acaba rapidamente. Se você viu um desses parado, já viu todos. Então, enquanto eu meio que adoro o ATX, realmente não há muito o que estudar sobre isso, pois ele praticamente nunca mudou. Recentemente, no entanto, tenho explorado o período pouco antes do ATX, quando os computadores não tinham padrões. Veja, o ATX apareceu pela primeira vez 14 anos na vida útil do PC, mas foi a primeira especificação real para a plataforma. Durante todo o tempo, nunca havia nenhum tipo de padrão para o design da placa-mãe e do chassi. Tudo menor do que isso foi bem definido, como adicionar dimensões da placa e sinalização da porta paralela. A própria IBM publicou especificações para todas essas coisas, porque eles queriam que você construísse seu próprio hardware, mas apenas desde que fosse um periférico. Os acessórios estavam bem porque se conectaram aos PCs, tornando a plataforma mais valiosa. A IBM simplesmente não queria que ninguém construísse um PC do zero. Agora, como todos sabemos, os fornecedores terceiros não se importavam com isso e um enorme mercado de máquinas de clones surgiu de qualquer maneira em meados dos anos 80. Mas ninguém nesse mercado tinha autoridade para publicar especificações, então todo fornecedor só tinha que descobrir do zero. O único elemento comum que eles poderiam se referir era o próprio IBM PC. Então, ao longo dos anos 80, 1 tonelada de clones foi exatamente como eles apareciam. Cópias perfeitas do PC, quase indistinguíveis da coisa real. Para referência, aqui está um IBM 5150, o computador pessoal original que você poderia ter comprado em 1981. E tem um design incrivelmente distinto pelos padrões da época. Mais notavelmente, é muito maior do que qualquer outro computador doméstico que você possa obter.
Uma Apple II se encaixaria confortavelmente dentro dessa coisa, e a maioria das outras máquinas como o VIC-20 também se encaixaria dentro de um Apple. Assim, o PC era enorme pelos padrões contemporâneos. Para ser justo, a maior razão para isso foram as unidades incorporadas. No topo da minha cabeça, não tenho certeza se outro além do TRS-80 Model 3 tinha, que também tinha um teclado e monitor embutidos, tornando um dos, se não o mais antigo, computador tudo em um. Então, não vamos contar isso. Se o PC não tivesse incluído espaço para as unidades, no entanto, suspeito que teria sido uma fração do tamanho, porque o circuito real aqui não é realmente tão impressionante. Aqui está a placa-mãe real, o coração da máquina, e não é tão grande. São apenas 8,5 por 12 polegadas. É um pouco maior que uma folha de papel padrão americana. Eu sei que você não pode ver a coisa toda por causa da unidade de disco, mas aqui está uma placa muito semelhante para dar uma ideia. É meio que do lado pequeno, em comparação com esse enorme gabinete, meio que sacudindo solta lá dentro. Meio que parece assombroso para o dispositivo que iniciou uma das maiores indústrias da história. Mas aqui está o problema. Se eu for honesto, este não é realmente um PC completo, porque essa placa-mãe não inclui hardware de vídeo ou um controlador de disco. Você meio que precisa de ambos para fazer qualquer coisa. Então, para tornar isso útil, você precisa instalar algumas placas adicionadas, e obviamente, deve haver espaço vertical para elas viverem. Esta é outra grande parte do motivo pelo qual o PC é tão grande. Se a IBM construísse esses componentes básicos na placa-mãe, acho que eles poderiam ter feito tudo se encaixar em um gabinete do tamanho do Commodore 64. Mas como não o fizeram, o PC acabou com um design inadvertidamente icônico. Além de parecer extremamente profissional de uma maneira muito anos 80, o IBM PC era tão grande que, se você entrasse em uma sala contendo um, você definitivamente o veria. Essa coisa não poderia ficar escondida atrás de papéis como um VIC-20. E o que é notável para mim é que, quando o mercado de clones começou, eles escolheram copiar esse visual icônico, inalterado. Por um longo tempo, eu não sabia disso como se soubesse que os PCs eram clonados, mas presumi que os fornecedores tinham o sentido e a decência de fazer com que suas máquinas parecessem pelo menos um pouco diferentes. Não, é assim que era um clone inicial típico. E ainda estou chocado com a IBM não se esforçando em falir essas empresas. Quero dizer, fazer algo parecido é uma coisa, mas isso beira a falsificação lado a lado. Se você não tivesse o adesivo, poderia dizer qual deles é real? Não tem como, e certamente isso é motivo para litígios apenas com base no risco de confusão do consumidor. Mas eu discordo. O importante é que esse tipo de clone estava em uma extremidade de um espectro, onde os vendedores se apegaram rigidamente aos designs da IBM. Nem todas as máquinas se pareciam exatamente com o PC. Alguns tinham estética única do lado de fora, mas a grande maioria parecia idêntica por dentro. Se você comprou um clone em 84 ou 85, quando o conceito de 100% compatível era novo, ele quase certamente tinha uma CPU antiga de 4,7 MHz e uma placa-mãe que você veria sendo distribuída além do original da IBM. Na verdade, eu chegaria ao ponto de dizer que a maioria das placas nos clones pré-construídos se encaixaria em um gabinete de PC padrão. Mas certamente era verdade quando os fornecedores começaram a vender componentes à la carte. No início dos anos 85, você poderia comprar uma placa-mãe ou um gabinete sozinho, e essas peças tinham que se encaixar no visual. Isso significava que tudo tinha que usar as mesmas dimensões e a única referência comum era o próprio PC. Por isso, tornou-se um padrão, por informal que fosse, e muitos fornecedores se mantiveram nele rigidamente. Mas depois havia o outro extremo do espectro. Muitos fabricantes de clones estavam dispostos a se desviar dos designs da IBM, e um bom exemplo é na verdade a máquina que iniciou tudo, o portátil Compaq. É universalmente considerado o produto que realmente acendeu o mercado de clones de PC, oferecendo compatibilidade total com o software de PC através de uma BIOS de engenharia reversa. Mas essa era a única coisa que tinha em comum com o PC. Caso contrário, o portátil é um design totalmente único. Ele aceitou as placas padrão e era funcionalmente o mesmo. Mas sua construção e gabinete eram projetos totalmente proprietários. E pouco tempo depois de chegar ao mercado, outros fornecedores começaram a oferecer máquinas que, embora geralmente não sejam portáteis, ainda eram muito menores que o IBM. Um dos exemplos anteriores que encontrei foi o ITT Extra de 1985, que é claramente uma fração do tamanho de um PC típico. Assim podemos imaginar que eles tinham que projetar uma placa personalizada para conseguir isso. E então, é claro, havia máquinas que mudaram a funcionalidade real do PC. Esta placa aqui é realmente chamada de Turbo XT. Ou seja, esta é uma versão mais rápida da placa que veio no acompanhamento direto do PC, o PC XT. Assim,
Isso possui uma CPU de 8 MHz em vez de apenas 4,7 MHz. E mesmo no final de 84, estes eram incrivelmente populares. Assim, os vendedores mais corajosos definitivamente não estavam apegados com o design do PC. Mas todos eles definitivamente ainda estavam prestando atenção à IBM. Porque outra coisa que 1984 trouxe foi o tão esperado acompanhamento do PC, o PC-ET. Essa foi um tremendo sopro de ar fresco. O PC estava basicamente inalterado por 3 anos neste momento. A IBM havia lançado o XT, mas foi uma atualização extremamente mínima. O ET, por outro lado, redesenhou radicalmente a máquina, mudando de muito 1088 para uma CPU de 286, dobrando a velocidade do relógio, introduzindo um barramento de 16 bits e adicionando um relógio de tempo real que também armazenava configurações do sistema. Foi uma grande melhoria e, é claro, o mercado de clones aumentou imediatamente. Demorou um pouco para clones do ET aparecer, provavelmente devido ao alto custo de peças e falta de software para aproveitar a nova CPU. Mas eles apareceram em massa e ficaram por muito tempo. Então eu pensei que tinha um bom exemplo de um clone para mostrar a vocês. Mas então eu percebi que essa coisa é muito mais nova do que eu pensava. É de 1989. E como se vê, eu sabia disso apenas olhando para ele. Porque, assim como os primeiros clones de PC, se você comprou um terceiro em 85, 86 ou até 87, a maioria deles parecia exatamente o design da IBM. E mais uma vez o hardware dentro também era bem parecido. É por isso que este não é um bom exemplar. Assim, parte do problema é que essa coisa tem um hardware muito especializado, incluindo uma atualização 386 super rara e frágil que não vou correr o risco de tirar. Mas se girarmos isso por aqui, você provavelmente poderá ver que a placa-mãe real não é muito maior que a do PC original. Na verdade, sim, acho que é um pouco mais comprida desse lado, mas é a mesma largura. E o problema é que, se esse fosse um clone do começo dos anos 80, esse não seria o caso. Este é um clone contemporâneo do PC, e na placa-mãe nem precisamos colocar nosso quadro de referência em cima dela. Você poderia dizer que é muito maior que a placa-mãe PC original. Todas as atualizações da IBM foram feitas no ET adicionado 1 tonelada de complexidade, e neste momento, eles não queriam realmente fazer chips personalizados. Então, a placa original estava repleta de IC lógicas básicas, forçando-os a torná-la absolutamente gigantesca. Sério, nem sei se ele aparece na câmera. Essa coisa é comicamente grande. É como uma das maiores placas de circuito que já lidei. É realmente um design muito inútil, mas muitos fornecedores o clonaram basicamente inalterados, assim como fizeram com o PC. Então a placa-mãe ET se tornou outro padrão de fato. E isso é meio frustrante porque, embora a placa-mãe do PC original não fosse realmente um modelo ruim para o design do sistema, acho que o tipo de placa era. Não sou engenheiro elétrico, mas sei um pouco e tenho certeza de que esse design poderia ter sido encolhido tremendamente, integrando muitos desses chips de porta simples em um ASIC ou mesmo um ULA. Essa é a estratégia que a Sinclair usou para os eixos Spectrum, que não era apenas um dos computadores mais baratos já fabricados, mas também saiu 5 anos antes. Então, mesmo quando o ET era novo, a IBM provavelmente poderia ter eliminado muito dessa desordem. Nesse momento, no entanto, a maioria dos fabricantes de clones ainda estava pendurada em tudo da IBM, então eles estavam muito perto dos designs originais. Parece, no entanto, que em algum momento a Big Blue parou de ser o alvo que todos estavam buscando. Tudo começou com alterações estéticas simples. Veja a PC Limited, por exemplo, posteriormente conhecida como Dell. Eles estavam aperfeiçoando os parecidos até 85 e 86. Então, em 1987, eles mudaram completamente seu estilo. O mesmo vale para outros fornecedores, como quem fez isso. Isso não se parece nada com o PC-ET. Isso pode ter sido parcialmente porque a IBM começou a sacudir seus sabres novamente contra outras marcas comerciais. Mas ninguém realmente levou essas ameaças a sério. Ainda assim, imagino que muitos vendedores começaram a pensar: ei, sabe de uma coisa, por que não começar a colocar alguma distância entre nós e eles? Fazemos produtos exclusivos, então por que não parecerem únicos em vez de apenas uma cópia óbvia deles? Porque isso é a coisa. A essa altura, fazer uma máquina que parecia exatamente um PC era meio enganosa porque a funcionalidade dos clones também estava mudando. Em 1987, havia 1 tonelada de portáteis e até laptops que alteraram loucamente o design do PC. Mas mesmo o clone médio não era mais um clone. A maioria tinha CPU em overclock. Alguns tinham memória de estado 0 mais eficiente. E então, é claro, veio o 386. IBM estragou tudo com o 386. Eles não achavam que a nova CPU da Intel iria dar certo, então a ignorou.
E nesse vácuo, a Compaq foi capaz de lançar os primeiros computadores baseados em 386, o Desk Pro 386, que atingiu o mercado em 1986 e se tornou prontamente um tremendo sucesso. Muitos outros fornecedores lançaram clones 386 em seu rastro, mas a IBM só conseguiu lançar um no meio do ano seguinte, porque, em vez de se concentrar na nova geração de hardware de computação, eles estavam ocupados tentando fazer o PS2 acontecer. Este é um tópico totalmente separado, mas em resumo, o PS2 foi uma iniciativa da IBM para retomar o mercado com uma nova geração de PC, que falhou mais ou menos e talvez até saiu pela culatra. Tenho a sensação de que realmente prejudicou sua participação de mercado e talvez até reputação. Mas, no mínimo, não vendeu tão bem e certamente não recuperou toda a participação de mercado que haviam perdido para os clones. Acho que isso é amplamente reconhecido. Uma observação pessoal minha, no entanto, é que a série PS2 realmente não parecia ser clonada. E, claro, isso foi intencional. A maioria dos modelos PS2 foi construída em torno da arquitetura de microcanais, ou MCA, uma porta que a IBM havia desenvolvido em parte como uma melhoria no ISA, mas em parte para dar a eles algo patenteável para que eles pudessem cobrar fornecedores de clones uma taxa de licença para copiá-los e processar se eles não pagassem. E essa estratégia foi certamente eficaz. Havia poucas, se houve, máquinas compatíveis com MCA vendidas sem licença, mas também havia apenas muito poucas delas, ponto final. Eu acho que o consumidor final realmente não viu uma necessidade premente de uma nova porta. Eles também não amavam muito a IBM a essa altura e adoraram o mercado de clones. O sucesso dos PC clones aconteceu em grande parte por causa de seus padrões abertos. Então, ninguém estava interessado em comprar um Jardim Murado. Certamente não depois de 6 anos de liberdade. Assim, a MCA é quase certamente o motivo, se você tiver que escolher um, que ninguém fez um clone perfeito do PS2. Agora, pelo que vale a pena, ele tinha muitos outros recursos de hardware que foram copiados, como a porta de teclado menor, o controlador de mouse padrão, o leitor de disquete de 3,5 polegadas e não vamos esquecer o VGA, uma atualização monumental para os gráficos do PC que poderia não existir se não fosse o PS2. Mas em termos de estética e design gerais, o PS2 realmente parecia estar sozinho. Mesmo as empresas que levantaram todos esses outros recursos não fizeram nada que parecia seus progenitores. Agora, eu vi afirmado que o PS2 era responsável por popularizar o PC estilo de torre, pois vários modelos da série usavam esse fator de forma. Mas eu tenho uma ressalva com isso. Os suportes na vertical já existiam há anos e o design do lado da mesa sempre foi popular nas estações de trabalho. Então eu acho que era apenas uma questão de tempo até chegar ao mundo dos PCs. E mesmo as máquinas de estilo de torre que apareceram no mercado não eram, digamos, limitadas à unidade de 3,5 polegadas como o PS2 modelo 60. Certamente nenhum deles incentivou o estilo do PS2. Então, em outras palavras, não há clones que eu esteja ciente de que você olharia e diria: caramba, isso é um PS2 com os números de série removidos. Então, parece que depois de 1984, depois do PC-ET, o mercado de clones escolheu se separar e ir sozinho, desenvolvendo uma nova identidade para si, em vez de copiar todos os movimentos da IBM. Legal, ótimo, feliz por termos tido essa conversa. Tenho certeza de que terminamos esse tópico. Vamos para outros assuntos. Algumas semanas atrás, eu me vi fazendo uma dessas perguntas, do tipo que tantas vezes encontro que parece simples a princípio, mas me levou a um caminho para o jardim eventualmente para lugares que eu nunca esperava ir. A questão era: de onde veio a fonte de alimentação PC padrão? Isso sempre me incomodou, em parte porque o padrão de montagem é realmente estranho. Os orifícios dos parafusos são dispostos principalmente em um retângulo, mas há um orifício que é deslocado para baixo e à esquerda. Nunca entendi por que isso, mas, pensando nisso agora, torna impossível montar a fonte de cabeça para baixo. Talvez seja tudo. Mas quem era o árbitro disso? Quem decidiu que ficaria de cabeça para baixo? E quando as pessoas começaram a se preocupar com isso? Quem decidiu que essa era a solução universal? Bem, esta é uma fonte ATX, então você pode pensar que era da Intel, baseado do padrão ATX. Mas, por anos antes de existir o ATX, os computadores usaram suprimentos como esse, que têm exatamente as mesmas dimensões e o padrão de montagem, mas usam conectores no estilo ET e têm interruptores duros em vez de clique. Então, a verdadeira questão é: de onde eles vieram? E a resposta, até onde eu sei, é que eles apareceram da noite para o dia, por volta de 1990. Eles não estavam lá, e então estavam. Se olharmos para este anúncio de um fornecedor de fonte de alimentação publicado em 1989, eles oferecem um monte de suprimentos de aparência descolada, mas nenhum deles se parece com isso. Vários deles são proprietários da Compaq e de outros construtores de sistemas de grandes nomes. Mas a fonte padrão desta época era aquele cara ali mesmo. Se você comprou algum PC feito entre 81 e 89, provavelmente usou algo que parecia assim, porque é o que a IBM usou no PC original, naturalmente.
cada parte do computador pessoal se tornou um elemento do padrão da indústria. Mas este foi talvez o mais lamentável, porque era comicamente superdimensionado e inconveniente. Veja bem, essa fonte, fabricada em 1997, coloca 230 watts, que consideraríamos pitorescos e leves pelos padrões modernos. E hoje em dia não acho que você possa comprar uma fonte ATX que use menos de 500. Mas a unidade PC original, que é cerca de 3 vezes o volume, eu acho, isso usa todos os 63. Agora, não estou dizendo que a IBM poderia ter se saído melhor na época. Tenho certeza de que os suprimentos de peças estavam na infância em 1981. Mas todos os aspectos do PC se concretizaram instantaneamente. Assim, embora a tecnologia de energia melhorasse rapidamente, o chassi do PC foi escrito em pedra e toda a parte da fonte teve que se ajustar a esse formato. Quero dizer, se você fosse um grande fabricante construindo uma máquina do zero, poderá obter uma fonte de alimentação menor feita sob medida, e alguns o fizeram. Mas esses eram proprietários, o que é ruim por razões óbvias, e você tinha que ser muito grande para pagar isso. Então, até 1989, a maioria dos OEM e inventores grudou no design original do PC, porque era a única coisa que foi amplamente acordada. De repente, em 1990, esses suprimentos menores aparecem sem alarde e sem explicação. Não consegui encontrar um único artigo de revista que anunciasse esse novo fator de forma ou colocasse um nome nele, ou mesmo mencionasse que existia em oposição a um estilo mais antigo. E isso me parece realmente peculiar, porque as revistas estavam tão famintas por notícias que reportariam praticamente qualquer coisa. Uma mudança do mar como essa que é completamente não mencionada é bizarra. E é particularmente estranho, porque essas coisas eram um grande ponto de dor, sem trocadilhos. Eles precisavam ser melhorados por uma década, e não apenas por causa de seu tamanho. Esse novo padrão, você vê, também acabou com o interruptor de liga e desliga. A fonte padrão de PC tinha esse bom interruptor duro vermelho permanentemente preso ao lado, e tudo com base nele tinha exatamente o mesmo interruptor na mesma posição. Então, todos eles tiveram que montar em um ponto específico na parte de trás do seu gabinete. E para ligar e desligar a máquina, você tinha que chegar ao lado. Era estranho, limitado onde você poderia colocar seu PC e tornou os designs de torre muito menos práticos. O novo design, no entanto, usou um botão muito menor na extremidade de um cabo saindo na parte traseira do suprimento, para que o designer de gabinetes pudesse montá-lo onde quisesse. Coloque-o na frente, alto, baixo no lado, na parte de trás, em qualquer lugar em que o cabo chegue. E se você quisesse um tipo diferente, também poderia ter isso. Você acabou de trocar o interruptor. Era um design muito mais flexível, então você pensaria que isso teria sido comemorado. Em vez disso, é difícil até provar que aconteceu. Eu tive que olhar para anúncios por horas para descobrir exatamente quando essa troca ocorreu, e a única maneira de fazer isso é apenas ver quando o interruptor de energia se moveu. Mas isso definitivamente aconteceu no início de 1990, tenho certeza disso, e era quase simultâneo entre os fornecedores. Havia alguns retardatários, mas de repente um número tremendo deles estava usando esse novo design. Agora isso significa que todos estavam seguindo a liderança de alguém. É muito difícil descobrir quem. Tentar perseguir isso me levou a lugar algum, e acho que até me deu algumas informações ruins. Por exemplo, uma versão inicial das especificações ATX aborda as origens da fonte de alimentação como uma fonte de PS2 modificada. Agora, isso é estranho, porque em 1995 o PS2 estava morto há muito tempo e irrelevante, e também não está claro qual deles eles se refeririam. A série PS2 consistia em um monte de máquinas totalmente diferentes com fontes diferentes. Nenhum tinha o padrão de montagem ATX e todos tinham interruptores integrados. Assim, isso realmente não parece explicar nada, e eu não tinha outras pistas. Então desisti da pergunta e mudei para outro que também estava me intrigando. Esta é uma placa-mãe BabyEtch, e eu também não sei de onde eles vieram. O termo foi universalmente aplicado a placas de PC e gabinetes do final dos anos 80 até meados dos anos 90. Mas, novamente, parecia ter aparecido da noite para o dia sem explicação. Em 1986, as revistas não mencionam isso. Em 87, eles estão todos se referindo a ele como se você já soubesse o que é. E o mesmo acontece na Uzene. As pessoas aparecem em 87 pedindo onde comprá-las e como usá-las. Um post se refere a eles como um produto que apareceu nos últimos meses, mas não fornece mais detalhes sobre onde ele apareceu ou como foi anunciado. Ninguém parece conhecer ou se importar de onde eles vieram. A única alegação real que encontrei sobre as origens do BabyEtch diz que foi derivado do XT286 e essa é uma máquina que eu sabia vagamente existir, mas nunca tive um motivo para pensar. Foi outro produto da IBM introduzido em 1986 e presumivelmente de vida curta, desde que o PS2 estava prestes a sair. Mas aparentemente era exatamente o que parece. Uma máquina de estilo PC XT equipada com um processador 286. E, é claro,
A maneira mais simples de construir seria apenas colocar uma placa-mãe em um gabinete XT. Mas, como vimos anteriormente, essa placa era tão grande que teria acabado com a fonte de alimentação. Além disso, a minha atualização havia percorrido um longo caminho a essa altura e simplesmente não precisava desperdiçar todo o material da placa. Então, a IBM projetou uma nova placa-mãe com as mesmas dimensões que o XT, mas ostentando o hardware de estilo Edge. Supostamente de acordo com algumas fontes terciárias vagas, esse design geral foi escolhido mais tarde como base para o Baby Edge. E não sei dizer se isso é realmente verdadeiro ou apenas o resultado de um longo telefone sem fio. Mesmo que seja verdade, de onde veio? Quem escolheu o XT286 como modelo? Como o padrão se espalhou? Quem deu esse nome? E o que ele realmente especifica? Ninguém parece saber tanto quanto eu sei. E uma teoria que tenho sobre isso é que, como a maioria do design de PC estava sendo feita em Taiwan neste momento, todos os fabricantes ali apenas trocaram as especificações entre si e simplesmente nunca chegaram aos Estados Unidos. Talvez isso seja verdade, talvez não. De qualquer forma, não tenho certeza se jamais saberemos, mas não confio em nada que encontrei até agora. Por exemplo, eu realmente não compro a conexão XT286, porque não há diferença real entre isso e uma placa XT antiga. Algumas fontes dizem que tinha 13 polegadas de comprimento em vez de 12, mas as placas de clone sempre variaram em 1 polegada ou 2 em ambas as dimensões, assim como as placas Baby Edge. Então isso realmente não significa nada e, caso contrário, não há muito o que acertar. Se você colocar esta placa ao lado de um XT286, eles não se parecem um com o outro. Os únicos elementos comuns são os orifícios do parafuso, o conector de energia, os slots de cartão e a porta do teclado. E nenhuma dessas coisas mudou desde o XT original. Não consigo encontrar recursos distintos sobre essas placas, então não estou convencido de que o Baby Edge já existisse como padrão, de fato ou não. Provavelmente, acho que o mercado acabou de se acostumar com as grandes dimensões em placas por alguns anos. E então, quando a inevitável miniaturização os trouxe de volta às dimensões antigas do XT, as pessoas precisavam de um termo para ele. Mas com tudo isso dito, essa mudança em quadros menores parece ter acontecido por volta de 1987. Nem todo fornecedor o seguiu uma vez. Quero dizer, o gabinete que mostrei antes foi feito em 1989, eu acho. Mas os Baby Edge certamente começaram a aparecer em massa por esse ponto, e eles continuaram vendendo por uma década inteira, até a era da adoção de computadores pessoais em massa nos anos 90. E quando o design começou a ficar muito longo. Na plenitude do tempo, o Baby Edge durou cerca de 4 gerações de hardware. Tudo começou com 10 MHz 286 com slots ISA, com um soquete duplo 200 MHz Pentium Plus com PCI e terminou com 500 MHz Pentium 3 com AGP. Então, não é surpresa que as demandas das pessoas tenham mudado ao longo de sua vida útil, e um dos maiores teve a ver com periféricos a bordo. A maioria das máquinas da IBM, afinal, não tinha nada embutido. O PC XT e nas placas-mãe abrigavam uma CPU, RAM e alguns componentes de suporte de nível muito baixo, como um controlador de atualização do DRAM, sem o qual a máquina literalmente não conseguia funcionar. Tudo mais que você precisava tinha de adicionar por si mesmo, de uma placa de vídeo e controlador de disco a interfaces paralelas e em série. E só eles ocupavam até 4 slots de expansão. E deixe-me apontar que o PC original tinha apenas 5 slots. Foi uma decência da parte deles que a porta do teclado foi construída. Mas se você queria um mouse e não tivesse uma porta serial disponível, precisava comprar uma placa de porta de mouse especial que ocupava mais um slot. E antes do Edge, se você quisesse que seu computador soubesse que horas eram, precisava comprar um relógio em tempo real que ocupava outro espaço. Então, como você pode imaginar, era bastante comum ver PC com todos os slots em uso, e o mercado respondeu a isso o melhor possível. Um produto muito popular foram placas combinadas que permitiram que um slot hospedasse muitas interfaces diferentes. Mas eles eram grandes e caros, e nem todos podiam pagar. Havia também algumas soluções bizarras, como os relógios em tempo real que pendiam o lado de um slot e o compartilharam com outro dispositivo. Mas até onde eu sei, poucas pessoas se aproveitaram disso. E enquanto o PC XT adicionou mais 2 slots à placa-mãe, isso foi apenas uma fina folha de papel sobre um problema absurdo. Talvez fosse justificável para o PC não ter periféricos a bordo em 1981, mas no meio da década, estava ficando cada vez mais ridículo. Mesmo assim, a IBM não o consertou em 84 ou 85 ou 86, quando a maioria dos fornecedores estava copiando sua linha, então ficou estúpido. Avanço rápido para os anos 90, e as coisas de repente ficam muito melhores. Esta placa Baby Edge, por exemplo, construiu portas em série, paralelas e de mouse, e alguns até tinham vídeo e USB integrado. Mas você pode perguntar, onde está tudo isso? Tudo o que a placa parece ter é uma porta de teclado, e esse é o grande problema com o Baby Edge. Nos anos 90, a necessidade de integrar esses componentes necessários básicos era indiscutível.
Mas os fornecedores ainda estavam usando o design original do gabinete XT de 1983, e não tinha acomodações para portas extras. Essas duas placas de duas gerações completamente diferentes usam essencialmente o mesmo layout. E em ambos os casos, a borda traseira da placa que está contra o painel traseiro do gabinete é dominada por slots de cartão. Há apenas espaço suficiente aqui para uma porta de teclado e talvez mais uma, mas como todos os gabinetes existentes não tinham um recorte por nenhuma outra porta, você realmente não poderia fazer muito com isso. Agora, eles poderiam ter tornado a placa maior para acomodar mais portas e depois fazer chassi personalizado, mas teriam que convencer as pessoas a comprar esses chassis. Todos os existentes estavam presos a essa largura, porque havia uma fonte de alimentação aqui, então não havia muita coisa que eles pudessem fazer. Agora, isso é um pouco de spoiler, mas como este é um vídeo de apreciação do ATX, se você está se perguntando como acabamos corrigindo esse problema, foi simplesmente girando a placa. Literalmente, de acordo com a especificação, uma placa ATX é descrita como Baby Etch em 90 graus. Eu posso te mostrar isso. Se colocarmos um Baby Etch e a placa ATX ao lado da outra, você poderá ver que as dimensões são amplamente as mesmas, mas elas giraram os slots de placas 90 graus. Isso permite que a longa borda da placa esteja na parte de trás do gabinete, e isso lhes dá muito mais espaço para as portas. Infelizmente, isso requer uma reforma completa do chassi, que estava fora de questão quando o Baby Etch foi introduzido. Então, como eles resolveram isso naquela época? Este é um Baby Etch montado na máquina dos anos 90. E se dermos uma olhada na parte de trás, descobrimos que temos um monte de portas, mas é um pouco bagunçado. Temos nosso mouse PS2 e uma porta paralela aqui. Aqui em cima, temos duas portas seriais de tamanho diferente e VGA. Mas tudo isso está instalado fora de lugar. Você pode ver que há uma pequena aba de metal neste que ainda não foi usada. Vamos abrir isso e mostrarei o que está acontecendo lá dentro. Então, aqui está o negócio. Cada uma dessas portas é apenas um plug nu, conectado a um cabo flat. E para instalar você deve tirar o metal da parte traseira, prender o plug no lugar e depois conectá-lo à placa-mãe onde há apenas um monte de conexões aqui, o que você nem consegue ver. Meio que argumento, essa abordagem certamente tem seus prós e contras. Isso significa que as placas podem ter muitos periféricos incorporados sem uma grande mudança no design do chassi. Como os fabricantes de gabinetes podem colocar muitos desses plugs aqui, e você apenas usa os que precisa e deixa os outros intactos. Não exigia que você mudasse nada sobre como a placa-mãe ou o gabinete foi projetado para adicionar novos periféricos. O problema é que, bem, você tinha 1 milhão de cabos flat largados dentro do espaço, 2 conectores sem identificação e muitas vezes sem plug. E isso levou a quase uma década de computadores miseravelmente confusos. Quero dizer, poxa, basta olhar para isso. Este é um sistema bastante básico e ainda é um desastre dentro. E piorou com o tempo porque, bem, a princípio, como o final dos anos 80, tudo o que você gostaria de adicionar, como série e paralelo, usou esses conectores de sub. Então, os gabinetes apenas tiveram um monte de subplugs. Mas, eventualmente, as portas de mouse on-board se tornaram comuns. Então você precisava de um espaço com um recorte especial para um plug mini D ou um suporte para encaixar em uma porta DB25. E se você não tivesse, então, acabou com um deles, um suporte fictício instalado na parte do cartão. E a mesma coisa aconteceu quando o USB apareceu. Havia muitas máquinas do final de 1996 que tinham 2 ou mais slots de placas bloqueados por esses grandes suportes desnecessários. Obviamente, isso foi péssimo, mas era inevitável porque assumir o Baby Etch era realmente um padrão. Foi aquele que se originou no final dos anos 80. Esses problemas não poderiam ter sido abordados porque ninguém estava pronto para começar a construir toda essa funcionalidade naquela época. Exceto, é claro, que isso não é realmente verdade. Alguém estava pronto e esse alguém era a IBM. Este é o modelo 30 do PS2 e é uma máquina muito intrigante. Como mencionei anteriormente, a IBM desenvolveu a porta MCA em parte para dificultar clones do PS2, mas mesmo a Big Blue percebeu que fazer todas as suas apostas na MCA era uma má ideia. Assim, havia algumas máquinas na programação que realmente usavam barramento ISA padrão, incluindo este. E de um certo ponto de vista, isso faz com que essa máquina pareça bastante regressiva. Veja bem, vários dos modelos iniciais na linha PS2 usaram CPU 286. E combinar isso com uma porta ISA significaria que você praticamente tem um PC reformulado. Um design de 3 anos antes que parecia lamentavelmente desatualizado ao lado dos novos 386.
Mas o modelo 30 foi ainda pior do que isso. Ele usou uma CPU 8086 simples em 8 MHz. É isso mesmo. A grande ideia da IBM para roubar o mercado era vender um Turbo XT. Sabe, que você poderia obter por $400 como mostrado na parte traseira da PC Magazine. Exceto que o deles começou em $1.600 ou $2.300, se você quisesse o disco rígido. Então, a IBM, como sempre, não parecia saber em que planeta eles estavam. Mas, apesar disso, o modelo 30 teve várias coisas interessantes. Por um lado, foi muito compacto. Não sei se é óbvio da tela aqui, mas acho que isso é assim. É realmente pequeno, o que é surpreendente para a IBM, que até esse momento só tornou suas máquinas maiores e maiores. Este é realmente bastante diminutivo. E se dermos uma olhada na parte de trás, descobrimos que ele também possui 1 tonelada de portas embutidas. Primeiro, temos um novo plug de 6 pinos em miniatura para o teclado, depois outro para um novo controlador de mouse embutido. Também temos portas seriais e paralelas, e finalmente, o vídeo embutido. O que não é na verdade VGA. Infelizmente, é uma versão reduzida chamada NCGA, que é realmente uma chatice, mas ainda é uma grande melhoria em relação a qualquer coisa que veio antes, então precisamos dar crédito. E, de qualquer forma, essa é uma quantidade enorme de funcionalidade incorporada, especialmente para um pacote tão pequeno. Só foi possível porque os componentes do PS2 são totalmente proprietários. A placa-mãe é feita personalizada para esta máquina e não se encaixa em nenhuma outra. O que não é chocante, porque a IBM não se importava com o PC como padrão, eles nunca tiveram. Eles não haviam projetado as peças para serem intercambiáveis, muito menos atualizáveis. Nenhum terceiro deveria fazer uma placa-mãe ou um gabinete. E cada uma de suas máquinas havia sido incompatível com a última. E por que não? Eles viram isso como seu produto a ver como que quisessem. Quebrar a compatibilidade não os incomodou nem um pouco, e foi realmente conveniente. Para algumas dessas máquinas, as soluções eram realmente simples. No modelo 50, eles acabaram de tornar a placa mais ampla para acomodar as portas extras, simples assim. Mas com o modelo 30, eles fizeram algo interessante para manter a máquina pequena. Eles realmente descobriram como encaixar as placas e portas no mesmo espaço. E você pode ver de fora como eles fizeram isso. Em um PC normal, as placas de expansão ficam perpendiculares à placa-mãe, mas esses slots são paralelos à placa. E se dermos uma olhada no interior, você pode ver o porquê. Os cartões não se conectam diretamente à placa-mãe. Em vez disso, eles se encaixam em um riser que os gira 90 graus. Isso permite que o cartão mais embaixo fique fixo 1 polegada acima da placa-mãe, deixando espaço para as novas portas. É honestamente brilhante. Então, é claro, toda a indústria seguiu isso. A coisa que eu disse anteriormente sobre os fornecedores de clones não prestam atenção aos designs da IBM depois de 1984 simplesmente não é verdade porque começando nos anos 89 e chegando aos anos 90, toneladas de máquinas foram feitas com base nesse layout geral. Aqui está um da Compaq, um da Gateway, um da Acer. Eu poderia colocar mais 50 ou 80 na tela, mas eu ficava sem espaço e acho que você entendeu o ponto. Apenas de relance, você poderia dizer que isso foi fortemente inspirado no modelo 30. Eu arrisco dizer, com base em minhas observações de quão lentamente os fabricantes de clones inovavam naquela época, que eles não existiriam se a máquina da IBM não tivesse feito. E, no entanto, nunca conheci alguém que se referiu ao modelo 30 como o progenitor de qualquer tipo de tendência. Eu acho que você concorda que isso parece estranho, mas provavelmente é porque todas eram máquinas pré-construídas. E o tipo de nerds que conhece os detalhes do hardware de PC tendem a se concentrar nas peças que podem comprar na prateleira e fazer suas próprias estações de trabalho personalizadas, em vez das máquinas vendidas como caixas pretas na Circuit City ou Costco. Então eu acho que essa conexão voa sob a maioria dos radares de colecionadores. Mesmo assim, se você é um colecionador, há uma boa chance de possuir uma ou duas dessas máquinas e nunca perceber as semelhanças. De fato, uma vez que as notei, passei pela minha coleção e percebi que tinha várias máquinas que se encaixavam. Aqui está um que eu tenho alguns meses atrás. É um Dell Netplex 425 SP, e é uma espécie de pássaro estranho. A máquina em si não é realmente tão incomum. Foi vendida pela primeira vez por volta de 1993. Possui um SX de 25 MHz 46, enviado com cerca de 4 MB de RAM, um disco rígido de 120 MB e construído com vídeo e portas locais. É realmente mediano para sua idade e preço, que era de $1.300 a $1.800. Realmente, é um PC de escritório totalmente normal. Mas, por algum motivo, a Dell vendeu isso como um nó de rede, e tenho que admitir que não tenho ideia do que isso significa. Parece um termo incrivelmente vago e não consegui encontrar fontes contemporâneas definindo-o com mais precisão. Quero dizer, certamente um nó de rede seria apenas uma máquina participando de uma rede, o que qualquer coisa poderia ser. Então, o que torna isso especial? Não sei. Eu li tudo o que está no anúncio e nada deixou mais claro. A Dell parece enfática de que este é um nó real, não um pseudo quase aspirante a um nó. Mas eles não definem o que é isso.
E nada sobre a máquina parece remotamente incomum em comparação com qualquer PC típico da época. Você pode adivinhar que eles estão se concentrando como um conceito de network sem disco, mas todos eles foram enviados com discos rígidos consideráveis e uma placa de rede, nem era hardware padrão. Você tinha que pagar mais para instalar um. Nesse ponto, você poderia acabar de instalá-lo em qualquer outro PC. Então a coisa toda me confunde. Mas eu comprei de qualquer maneira, porque é um 486 fofo, incrivelmente pequeno e não fiquei desapontado com esse sentido. Eu usei um Debian antigo nele. Ele roda como uma porcaria, eu amo isso. E se o virarmos e dar uma olhada na parte de trás, ei, com certeza, temos um monte de portas embutidas e slots horizontais. Vamos dar uma olhada no interior. E com ele desligado, você pode ver que temos a placa-mãe e o cartão Riser, assim como o modelo 30. Não é um design idêntico de forma alguma, mas é definitivamente semelhante em conceito. Da mesma forma, deixe-me buscar meu Packard Bell. Essas duas máquinas parecem completamente diferentes da frente. Elas nem são do mesmo tamanho, mas se os girarmos, temos slots horizontais e uma fileira de portas. Parece notavelmente semelhante. E quanto a este aqui? Este também parece único na frente, mas o viramos e temos slots horizontais e uma fileira de portas. Então parece que eu fiz meu ponto, certo? Claramente, um monte de vendedores de clones viu a ideia do Riser, percebeu o quão conveniente era e decidiu copiá-la. E o vídeo pode terminar aqui. Apenas algumas curiosidades interessantes que sugerem que a IBM foi relevante por mais tempo do que eu pensava. História legal, tenha um bom dia. Mas a essa altura, você deve ter notado algo mais profundo acontecendo. Claramente, esses não são clones do modelo 30 em si. Como se eles obviamente não fossem cópias, como vimos no PC e seus dias, eles são bem diferentes. E, no entanto, todos os três são extremamente semelhantes um ao outro. Perto de idênticos em alguns aspectos. Como essas duas máquinas têm exatamente o mesmo layout de portas e os três colocam suas portas na mesma área na parte traseira, isso é muito semelhante para ser uma coincidência. Não há como três designs independentes vagamente informados pela máquina da IBM convergirem para isso de perto. Eles são claramente baseados em algum padrão muito mais específico. E eu sei o que é. Nem é difícil descobrir o que é. Há uma página wiki sobre isso. Eu, por algum motivo, em todos os meus anos nunca o li, ou se o fiz, nunca internalizei como ele se conectou a qualquer coisa que eu realmente tinha visto. O padrão foi nomeado LPX, e como diz a página do wiki, foi desenvolvido pela Western Digital, por incrível que pareça. Isso pode parecer estranho no começo, mas você deve se lembrar de que, embora a WD fosse um nome enorme em discos rígidos a partir dos anos 90, isso foi apenas porque eles compraram um fabricante de disco rígido em 1988. Até aquele momento, eles foram diversificados em muitos mercados diferentes, por isso não é de surpreender que eles tivessem feito placas-mãe. Aqui, por exemplo, é uma placa Western Digital 386 com LPX no número do modelo. E é aí que a trilha termina. Consegui provar absolutamente nada além desse fato. Tipo, para deixar claro, não tenho dúvidas de que o LPX existia, que a WD fez e que era comum. Encontrei referências a ele em várias fontes confiáveis, incluindo documentação para uma placa-mãe Intel que deixa claro que essa foi uma especificação aceita amplamente, mas não diz nada sobre as especificações. É impossível encontrar detalhes sobre o que era o LPX, e praticamente todas as referências que encontrei foram publicadas mais de uma década depois que supostamente foi lançado. E também todas são péssimas. Como todas as referências sobre a Wikipédia são para livros de referência para PC de uso geral publicados em 2000 ou posterior. Assim, além de serem super vagos, eles também não citam fontes. Eles afirmam que colocaram isso em circulação por volta de 1987, mas eu não compro isso. Você vai me dizer que o modelo 30 chegou ao mercado em junho, e em alguns meses, essa empresa havia desenvolvido um padrão completo com base nele, mas não clonando. Tipo, uma coisa é apenas duplicar uma máquina. Eu poderia imaginar fazer isso rapidamente. Mas para projetar um design totalmente novo inspirado nele, isso leva tempo. Então, acho a reivindicação de 1987 bastante duvidosa sem evidências, especialmente porque não há menções contemporâneas sobre isso. O LPX não aparece em nenhuma revista e não aparece na Uzene. E para ser justo, parte disso é porque era claramente um padrão OEM apenas. Você não poderia sair e comprar uma placa ou gabinete LPX. Todos eles eram personalizados para sistemas pré-construídos. Então, naturalmente, não havia muita conversa. Como eu disse anteriormente, os nerds não gostam de falar sobre computadores pré-construídos quase tanto quanto os de padrões abertos.
Mas o problema é que muitas pessoas na usina nos anos 80 e 90 trabalharam para construtores de sistemas e publicaram toneladas de informações online. Assim, é difícil para mim aceitar isso entre todas as pessoas que trabalharam para Compaq e Dell que estavam constantemente conversando na usina. Nenhum deles já teve motivos para mencionar isso. Tipo, porque eles guardariam isso para si mesmos? Não há razão. Você pensaria que alguém em algum lugar teria anotado algum tipo de resumo do padrão. Mas ninguém fez isso que eu posso encontrar. Então, embora o LPX definitivamente existisse, e tenho certeza de ter 3 máquinas LPX na minha frente, na verdade não sei quem os especificou. Então, vamos fingir que somos um fornecedor de clones e tentamos engenharia reversa. Vamos voltar a esse cânon que mencionei brevemente. Como Dell, este também é um 486. Também foi feito por volta de 93, 94. E apenas para ficar claro, tenho certeza de que as 2 máquinas foram projetadas por diferentes empresas. O cânon não é de todo algo simples. De acordo com a placa-mãe, foi construído pela Acer. E bem, se eles tivessem feito a placa no Dell, tenho certeza de que isso diria a mesma coisa. Mas também sei que eles projetaram o restante desta máquina porque venderam exatamente o mesmo gabinete e placa sob uma dúzia de outros nomes, incluindo os seus. E este é um design muito distinto, na verdade nem precisa de ferramentas. Deixe-me mostrar como isso funciona. Para abrir isso, apenas puxamos 2 guias embaixo do painel, inclinamos para cima, deixamos de lado e depois puxamos essas 2 guias para fora e empurramos a tampa superior para trás até que ela saia. É a desmontagem mais rápida que eu já vi de um computador desta época. Agora podemos ver a placa-mãe e o riser e outras coisas. Vamos chegar a isso, mas queremos uma visão clara. Então, vamos precisar da fonte, do armazenamento, tudo isso fora do caminho. E isso é super fácil nesta máquina, porque é tudo um módulo mantido por uma única trava de plástico. Então, puxamos isso, levantamos, e a coisa toda sai como uma unidade. Eu já havia tirado esses cabos, mas você precisa soltar isso. Até o painel traseiro sai com isso. Isso nos deixa absolutamente com nada além da placa-mãe, que simplesmente desconectamos e levantamos diretamente. Acho que nunca vi um computador se separando tão rápido. Tipo, a Acer estava em algo que isso possui. Enfim, aí está. Isso é uma placa-mãe LPX. Não há muito o que olhar, é cerca de 8,5 por 11, talvez um pouco menor. Então, novamente, aproximadamente as mesmas dimensões que a placa-mãe PC ou XT original. E temos um único slot aqui no meio com cartão riser. Caso contrário, são apenas os componentes da placa-mãe usuais. Assim, para mais detalhes, precisaremos de um segundo para encontrar os elementos comuns. Então agora vamos pegar as peças do Delta. Esta máquina é muito mais convencional, então me dê alguns minutos para separar tudo. Tudo bem, e assim, estamos livres. Empurro isso para um lado. Tudo bem, então aqui estão nossas 2 placas lado a lado. E tudo bem, elas são um pouco diferentes, mas são claramente baseadas nos mesmos padrões. Este é mais longo que o outro, mas é exatamente a mesma largura. E todos os orifícios dos parafusos estão exatamente nos mesmos locais. Ambos têm o slot riser, e até o disco rígido e os conectores de disquete estão aproximadamente nos mesmos pontos. Então, acho que esses estavam na especificação. Eles também usam o teclado Mini DIN e os conectores de mouse emprestados da família PS2. E todas as suas portas estão organizadas ao longo da borda traseira da placa, onde se encaixam em um recorte retangular na parte traseira do gabinete. Agora, para caber nesse recorte, as portas são mascaradas usando este pedaço de metal personalizado. E isso faz com dele um tipo de precursor do ATX. Pegamos o Bell Packard de volta aqui. Se você comparar esses lado a lado, essas 2 placas possuem todas as mesmas portas na mesma ordem, enquanto o Bell Packard tem um layout totalmente diferente. Mas como todas as portas se encaixam no mesmo espaço, todas elas devem funcionar em qualquer gabinete LPX. E um fabricante poderia ficar mais aventureiro do que isso. Eles poderiam ter trocado uma porta serial por um par de USB ou uma porta paralela por um conjunto de plugs de áudio. E tudo o que eles teriam que fazer é uma máscara diferente. Nenhuma alteração no painel traseiro seria necessária. Assim, isso certamente não é tão flexível quanto o ATX, mas está a caminho da ideia certa. A questão, no entanto, é até onde eles chegaram. Essas peças são realmente intercambiáveis. Suponha que você tenha 2 máquinas, uma com uma placa morta, mas um gabinete primitivo e um segundo de outro fabricante com uma boa placa, mas um gabinete destruído.
Você poderia trocá-los em um espécime tecnicamente incompatível, mas muito mais bonito? Bem, a resposta parece ser: talvez. A razão pela qual eu comprei a máquina Canon é porque, quando a coloquei ao lado da minha Dell e dei uma boa olhada, me convenci de que as duas placas eram tão parecidas que eu definitivamente poderia trocá-las entre as máquinas. Isso não quer dizer que não houve nenhum obstáculo. Por um lado, os escudos iOS são totalmente diferentes. A Canon é muito mais longa, porque o gabinete tem um recorte muito mais longo que percorre todo o caminho de uma extremidade à outra, para que esses escudos nunca se encaixassem. Mas as próprias portas são idênticas, e os escudos podem ser destacados desaparafusando todos, então, trocar não deve ser um problema. Além disso, um gabinete tem um riser de 3 slots, enquanto o outro tem 4, então, bem, não há como se encaixar no gabinete Dell, é muito alto. Mas isso não deve ser um problema, certo? Apenas trocarei as placas e depois manterei o riser correspondente para esse gabinete. Simples, certo? Ok, então está aí a placa, e queremos colocar o escudo de I/O do Dell. Bem, isso se encaixa perfeitamente. Não precisamos colocar tudo isso. Vamos fazer uma dupla. Tudo bem, vamos ver se podemos colocar isso no gabinete. É um pouco complicado, mas esse gabinete não foi exatamente fácil. É realmente complicado. Nossa. Isso está levando a algum lugar? Eu não acho. Oh, você sabe o que pode ser? A placa possui esses pequenos espaçadores em vez de usar parafusos para todos os orifícios. Gostaria de saber se isso está impedindo que ele se encaixe. Oh, isso parece muito mais limpo. Lá vamos nós. Tudo bem. Então a placa está claramente dentro. Você não pode dizer de fora que tudo mudou. Então, vamos em frente e tentar conectar o riser. Aqui está o que se encaixa no Dell e... Espere um minuto. Espere. Algo está errado. Se pegarmos os dois risers e os compararmos lado a lado, eles serão completamente diferentes. Como? Eles parecem semelhantes por um momento. Mas então, sim, esses são completamente diferentes e claramente incompatíveis. Mesmo se formos alinhar os orifícios dos parafusos aqui, você pode ver que a borda esquerda do conector não é a mesma. Isso nunca vai funcionar. E eu suspeito que a culpa é da Acer. Se você dar uma olhada no riser da Dell aqui, este é apenas um slot ISA padrão direto. E eu já vi várias outras máquinas LPX que também usavam um riser que parecia assim. De fato, o manual da Intel que eu me referi disse anteriormente que seu riser está em conformidade com os padrões LPX. Então, talvez a especificação tenha realmente definido isso e Acer apenas optou por não se conformar. Mas não posso ter certeza. Talvez a maioria das máquinas fosse idêntica. Talvez a maioria tenha diferenças sutis. Só posso descobrir reunindo vários sistemas LPX e comparando-os. E o pouco disso que pude fazer não foi tão bem. Porque, além da situação Dell Canon, também temos problemas com o Bell Packard. Esta máquina também é definitivamente baseada no LPX. Mas, por algum motivo, eles decidiram colocar esta pequena ponte de metal aqui entre as portas PS2 e o resto. Mas eles ainda estão usando um escudo I/O por trás disso, então parece completamente redundante. Significa apenas que, se você tentasse instalar uma placa diferente, os parafusos entrariam nessa pequena ponte. É quase como se eles quisessem deliberadamente tornar o gabinete incompatível apenas por despeito, mas... Por outro lado, esta placa usa um riser de aparência totalmente comum, que até agora eu não tive a chance de colocar ao lado do Dell. O que pensamos? Qualquer coisa. Vai funcionar? Acha que vai se encaixar? Não. Bem, mais ou menos. Os orifícios dos parafusos estão em um lugar diferente. Mas não, na verdade, sim, a coisa toda está errada. Porque se isso se alinha a isso, isso não se alinha com isso. Então... Bem, merda, eu saí um pouco no roteiro aqui. Eu tinha tanta certeza de que eles eram compatíveis que eu iria colocar essa placa lá. Mas obviamente isso não funciona. Então... Opa, bem, isso diz muito sobre LPX, eu acho. Bem, para onde vamos daqui? Você pode dizer que o LPX poderia ter sido um padrão intercambiável. E, bem, deve ter sido até certo ponto. Porque na verdade havia uma empresa nos anos 2000 vendendo placas de pós-venda para gabinetes de LPX. Quão bem-sucedidos e compatíveis foram, eu não saberia dizer. Mas parece que alguém achou que era provável que funcionasse. E quero dizer, eu ficaria surpreso se um grande número de máquinas LPX não fosse compatível. Provavelmente é que eu consegui um monte de exemplares estranhos. Mas,
Bem, esse é o ponto. Qual é o valor de um padrão se você não pode assumir que as peças são intercambiáveis? Bem, acho que posso responder minha própria pergunta lá, e isso tem muito a ver com isso ser apenas uma especificação OEM. Veja bem, neste momento, os cones de PC foram quase universalmente fabricados por empresas em Taiwan que podiam projetar um sistema inteiro desde o início, mas não podiam comercializá-lo efetivamente no exterior. Enquanto isso, havia uma tonelada de nós, empresas que tinham reconhecimento de marca aqui, mas não queriam pagar salários para projetar as placas. Assim, as empresas americanas, que chamamos de OEM, foram para os fabricantes de Taiwan, conhecidos como ODM, e basicamente disseram: "Ei, nos faça uma máquina com CPU 486, 4 slots de RAM, portas locais para gráficos VESA e espaço para 2 unidades óticas. Coloque uma bela placa interna e nos envie 150 mil deles." E foi provavelmente aí que a conversa terminou. Packard Bell provavelmente teve muito pouca influência no processo de design desta máquina além das especificações básicas. E eles provavelmente não se importaram muito com o que estava dentro, desde que fosse confiável e executado como anunciado. Na verdade, eles nem se importaram se as entranhas eram completamente idênticas à concorrência. Acredite em mim, muitos computadores nos anos 90 eram literalmente a mesma coisa com um painel frontal diferente. Obviamente, sempre haveria solicitação ocasional de personalizações. Assim, o ODM não conseguiram se safar com o envio de literalmente o mesmo design para todos os clientes. Mas eles tiveram um incentivo muito forte para minimizar o custo das modificações. E aderir a algum tipo de padrão facilitou isso. Especificar o tamanho da placa-mãe, os orifícios, os locais de cartões e os recortes de I/O significavam que muitas ferramentas poderiam ser reutilizadas, muitas métricas. Seus desenhos CAD só precisavam ser ligeiramente modificados para acomodar mudanças. Eles não precisaram voltar para a prancheta, e o resultado final foi esse. Uma tonelada de máquinas com peças quase intercambiáveis ou peças ocasionalmente intercambiáveis. Uma placa-mãe de uma máquina pode caber em outra, mas apenas se o OEM não solicitar nenhuma grande alteração. Se o fizeram, a compatibilidade poderá sair completamente pela janela. Por exemplo, com o Packard Bell, bem, obviamente, vimos essa placa de dizer que não se encaixa, mas mesmo que o fizesse, por trás disso, há um módulo moderno aqui. E esse módulo moderno depende de um pequeno recorte na parte de trás do gabinete que não está lá no Dell. Assim, mesmo que essa placa provavelmente cabesse lá, você nunca seria capaz de usar o modem. Com isso dito, tenho que imaginar que muitos fornecedores provavelmente não solicitaram mudanças, e suas unidades provavelmente eram intercambiáveis. Você simplesmente não pode assumir isso até tentar. E para piorar as coisas, havia máquinas que pareciam muito com LPX, mas não eram. Por exemplo, o Dell GM5133, a base de Pentium, possui os slots horizontais distintos na parte traseira, mas não há recorte de porta e várias portas são empilhadas 2 fileiras de altura. Este gabinete é claramente exclusivo da placa e não se encaixaria em outro. Dell fez muitas máquinas como essa. A Compaq fez alguns que parecessem um pouco mais próximos, mas provavelmente ainda são incompatíveis. Então a aparência pode realmente ser enganadora. Além disso, existem algumas máquinas das épocas Pentium 2 e 3 que usaram o NLX, um design de aparência um tanto semelhante, mas que foi baseado em um padrão publicado real que a Intel lançou por volta de 1997. A NLX também usou um riser, mas era um padrão completamente diferente, que eu suspeito que nem sequer fosse compatível entre diferentes máquinas. Embora isso não seja algo que eu já fui capaz de analisar. Em suma, você realmente não pode apostar em 2 máquinas compatíveis sem realmente verificar. E, embora pareça que o LPX era algum tipo de padrão, é claramente um que os fornecedores alteravam sempre que quisessem. Porque, da perspectiva deles, quem saberia? A esmagadora maioria dos consumidores nunca abriu seus computadores. A maioria das pessoas nunca sabia que esse padrão existia, e elas não deveriam. Assim, não é surpresa que tenha tido muito pouco efeito duradouro no mercado. Muitas máquinas LPX foram vendidas, mas a maioria de seus conceitos não acabou pegando. Exceto que eu penso em um. Se você começar a tentar desenterrar a sujeira nesse padrão e ir em frente, eventualmente, poderá encontrar uma referência a uma fonte de alimentação LPX. Parece que eles padronizaram isso. De fato, se virarmos essas máquinas, bem, você olharia para isso? Todas as 3 fontes de alimentação têm a pegada moderna. De fato, o tamanho do Dell aqui editado pela fonte de alimentação atinge perfeitamente de cima para baixo. E o mesmo provavelmente seria verdadeiro no cano, exceto que essa fonte foi movida um pouco para tornar a porta cortada mais ampla, presumivelmente, caso uma OEM solicitasse uma placa com conectores extras. E, claro, bem, isso não parece significar muito, certo? Porque essas máquinas são de meados dos anos 90, quando praticamente todos os PCs estavam usando esse estilo de fonte. Mas confira isso. Este é um PC Triumph 286 de 1989. Até agora,
É o primeiro sistema de estilo LPX que posso encontrar e o mais antigo que posso encontrar usando esse estilo de fonte de alimentação. A propósito, isso sustenta minha teoria de que o padrão não era realmente de 87. Uma reviravolta de 2 anos ao clonar o modelo 30 parece muito mais provável do que 6 meses, mas eu discordo. Se olharmos para a parte de trás nos orifícios dos parafusos, você poderá dizer que isso tem a pegada moderna da fonte de alimentação. Mas há algo interessante. Bem, ele tem um orifício fora do lugar usual no padrão do parafuso. Ele também possui um que forma um retângulo simples, e a fonte que está lá na verdade se encaixa nesse layout. Agora isso foi uma revelação para mim. Eu sempre senti que em algum lugar lá fora teria que haver uma fonte de estilo ATX com esse padrão de parafuso. Imaginei que o parafuso fora de lugar devia ter sido uma opção que você usaria se importasse com a orientação. Mas também havia um layout retangular que você usaria se não se importasse com a maneira como a fonte fosse montada. Isso parece confirmar minhas suspeitas e a gratificação que senti por finalmente vê-la totalmente irracional. Não deveria ter me empolgado do jeito que aconteceu. Mas, no que me diz respeito, localizei um elo perdido na evolução do PC. Eu acho que esta é uma ponte entre o passado antigo e a era moderna. Suspeito que o LPX introduzisse esse novo layout da fonte de alimentação inicialmente com os 2 orifícios do parafuso e depois tirava um quando a fonte de alimentação se tornava uma parte essencial da solução térmica do PC e sua orientação se tornou muito importante. Se você não sabe, a propósito, nas primeiras versões do ATX, esperava-se que o ventilador da fonte de alimentação resfriasse a CPU. O passado era realmente um país estrangeiro. De qualquer forma, tudo isso sugere que realmente devemos o design da fonte de alimentação ATX, por mais indiretamente que seja, ao Western Digital. O que é estranho, mas acho que eles devem uma dívida, por sua vez, ao PS2 modelo 30. Tipo, não me interpretem mal, a fonte do modelo 30 é totalmente incompatível com qualquer outra coisa. Tem um padrão de montagem completamente único. Eu acho que possui um conector de energia exclusivo e até usa um grande interruptor estúpido embutido. Por algum motivo. Como se isso me parece estranho porque a IBM personalizou essas fontes e eles claramente queriam que o interruptor estivesse na frente da máquina. Mas eles optaram por colocá-lo na fonte em si e usar uma grande haste de metal conectada de um interruptor falso na frente para alterná-lo. Admito que minha resposta inicial a isso foi assumir que eles estavam fumando algum cacto no deserto. Mas então lembrei-me de que várias outras máquinas que eu possuía, incluindo este Bell Packard de designs totalmente irrelevantes, como o Amiga 3000, fazem uma coisa semelhante usando uma grande haste de plástico para pressionar um botão na PSU. Então, deve haver algo nisso. Eu não sei, talvez seja algum tipo de certificação. Mas, de qualquer forma, embora existam grandes diferenças entre uma fonte PS2 e as que usamos hoje, as dimensões externas são supostamente idênticas. O que faz sentido, certo? Porque quando a Western Digital estava desenvolvendo o LPX, eles provavelmente começaram com esse esboço porque estavam clonando o modelo 30, afinal. Eles apenas fizeram algumas melhorias óbvias. Eles deram a ele um padrão de montagem mais universal e substituíram um interruptor rígido por uma solução muito mais flexível. Não posso provar isso, mas parece provável o suficiente. O problema é que nem sequer importa se tivesse acabado de fazer parte do LPX. Mas é claro que, se o que li e deduzi é verdadeiro, a fonte ATX que ainda usamos hoje é derivada do LPX. E isso, por sua vez, significa que a Western Digital e, de fato, o IBM PS2 tiveram um papel na definição do futuro do design do PC, que ainda nos afeta até hoje. É bizarro para mim pensar que a fonte de alimentação de Thermaltake modular de 1200 watts ainda é baseada na pegada da fonte do modelo 30 do PS2. Mas ei, faz sentido, certo? Eles tiveram uma boa ideia, então, faz sentido que o Western Digital roube deles. E faz ainda mais sentido que todos os outros o roubassem na Western Digital. Isso tudo se concretiza. Só não sei por que alguém se importava com essa boa ideia. Outras empresas criaram PC e suprimentos menores ao longo dos anos 80, mas nenhum deles ficou como padrões de fato. Com o LPX destinado apenas a máquinas de estilo de mesa e apenas a partir de OEMS, parece que nada disso teria importado no mundo do faça você mesmo ou com qualquer um dos designs de torre cada vez mais popular. E, no entanto, ambos adotaram essa nova fonte de alimentação. Por quê? Não sei. A única explicação parece ser que todo mundo estava extraindo de algum padrão central, mas não achei nada sobre o que seria isso. Em um palpite selvagem, talvez fosse o Baby Et aparentemente mítico. Não sei o que esse padrão poderia ter especificado quando apareceu nos anos 80, mas talvez, como o próprio ATX, tenha sido atualizado com o tempo. Talvez no final de 89 ou no início de 1990 tenha sido lançada uma nova versão que adicionou acomodações para a nova geração de peças de torre e também incluía a fonte de alimentação LPX como requisito. Certamente, não consigo ver nenhum outro bom motivo para todos os fornecedores mudarem de forma independente para esse novo design da noite para o dia. Então, a menos que alguém possa provar o contrário, vou começar a sugerir que foi o que aconteceu. Mas se tudo isso é verdade, ele realmente altera como eu penso sobre o cenário dos anos 80 e 90 da computação.
Quero dizer, por um lado, o PS2 obviamente não era tão relevante quanto eu pensava. E eu admito, estraguei isso tremendamente quando fiz este vídeo pela primeira vez. Eu tive que refazer vários pedaços grandes porque esqueci completamente coisas como VGA e o disquete de 3 polegadas e meia. Quero dizer, inferno, a página da Wiki diz que o PS2 nos deu memória de 72 pinos, e de relance, não posso refutar isso. Então, embora eu sempre pensei nisso como um beco sem saída evolutivo, admito com grande constrangimento que nunca dei crédito suficiente ao PS2 por sua tecnologia. Mas agora parece aparente que também teve um enorme impacto no design mais amplo de PC. Por um lado, enquanto os nerds começaram a construir seus próprios sistemas entrando nos anos 90, e muitos deles provavelmente eram designs de torre, o fator de forma de desktop permaneceu incrivelmente popular no mercado pré-construído, o que, obviamente, foi o motor por trás da ascensão meteórica da computação amadora ao longo dos anos 90. A maioria das máquinas que aparecem nas primeiras lembranças das pessoas usar o Windows 95 ou entrar na internet era estar sentado em uma mesa com um monitor no topo. E a maioria deles provavelmente foi baseada em LPX, sejam eles Compaq, Dell ou mesmo IBM. Isso com certeza é uma piada, certo? Como já sabíamos, a IBM acabou de se transformar em outro fornecedor genérico de clones nos anos 90. Mas, de alguma forma, parece ainda mais irônico que algumas das linhas de produtos mais prolíficas tenham sido baseadas em uma cópia da máquina que eles criaram para acabar com as cópias. Eu acho que a fruta era suculenta demais para resistir. O LPX foi um ótimo design e vendeu como água. Por que lutar contra isso? Mas, além de tudo isso, o LPX até impactou o mercado amador, porque agora parece que isso nos deu a fonte de alimentação que tomamos como garantido, sem os quais os computadores de todos os tipos podem ter permanecido comicamente grandes até os anos 90. Tudo isso parece tornar esse um padrão incrivelmente importante que eu acho que simplesmente está em nosso ponto cego coletivo há décadas. Não estou dizendo que ninguém sabia sobre o LPX. As pessoas falam de vez em quando nos vários fóruns retro. Novamente, há uma página wiki. Não desenterrei um segredo profundo aqui, mas nunca vi isso reconhecido amplamente e ninguém que eu conhecia jamais ouviu falar disso. Novamente, acho que é apenas porque nós, nerds, somos exigentes e elitistas. Mesmo que estejamos dispostos a fazer e admirar um Packard bem preservado, ainda o consideramos como qualquer outro pré-construído. Assumimos que é muito caro, pouco poderoso e geralmente não é o estado da arte. Então, como comunidade, não pensamos muito nessas máquinas. Se todas as minhas conclusões forem verdadeiras, precisamos aceitar que o LPX se ramificou de uma versão mais nova e avançada da plataforma do PC do que os BabyET que todos consideramos superiores na época. E não é uma pílula estranha para engolir? Mesmo assim, porém, muito disso depende da suposição de que o LPX especificou essa nova fonte de alimentação, e não tenho provas difíceis disso, apenas ilusões vagas. Então, acho que temos uma missão agora, não é? Alguém tem que encontrar essas especificações. Elas devem estar por aí, Western Digital ou Acer. Ou alguém deve ter enviado um e-mail ou enviado por fax ou correio ou um mimeógrafo ruim de algo que você poderia chamar de especificação para alguém que ainda o tem no sótão. Então, se você é essa pessoa, ou se consegue encontrar essa pessoa, escaneie isso e coloque no Internet Archive ou envie para mim e eu farei isso. Porque, por todas as aparências, esta é uma pedra angular na história do PC e devemos realmente ter um registro dela. A menos e até que isso aconteça, acho que é tudo o que tenho a dizer sobre isso. Então, mais uma vez, feliz aniversário de 30 anos para o ATX, o que é superior a todas as coisas que discuti neste vídeo. E acho que feliz aniversário de 44 anos para o PC em geral. Nunca deveria durar além de alguns anos, nunca deveria definir uma plataforma e sofreu muitos erros ao longo das décadas, mas nunca vou parar de respeitar sua versatilidade. É uma das tecnologias mais flexíveis que já criamos, e eu sei que algumas pessoas acham chato. Eu tive alguns dos meus maiores fãs me pedindo para parar de fazer tantos vídeos sobre hardware de PC, mas não sei o que lhe dizer. É um poço sem fundo de abordagens estranhas para a solução de problemas que eu nunca me canso de explorar. Sinto muito, acho, vou continuar fazendo isso. Eu terminei com isso hoje, então espero que você tenha se divertido assistindo. Se você gostou deste vídeo, considere se inscrever no canal e talvez ativar notificações se quiser descobrir quando eu subo coisas novas. Mas se você realmente gostou deste vídeo, considere me apoiar no Patreon como essas pessoas estão fazendo. Este é o meu trabalho em tempo integral e eu não teria dinheiro para comprar coisas assim para mostrar. Pagar por um estúdio para mostrar as coisas ou pagar minhas contas enquanto escrevo sobre as coisas sem a ajuda deles. Sou incrivelmente grato a todos que estão me apoiando. Muito obrigado a eles e a todos os outros. Obrigado por assistir.